Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 17º episódio da segunda temporada, intitulado Míssil. Gente, esse é um episódio mais ou menos, é um episódio mediano, não vai trazer nenhuma reflexão mais profunda, né? Mas tem uma história interessante, por quê? Porque vai falar um pouco, né, da vida pregressa da Torres e do Chakotay, né, do passado Maquis deles, né? Qual seria o plot desse episódio? A Voyager vai encontrar os destroços de uma nave, parece que é uma sonda, né, que foi destruída por algo, né? Algo que consegue destruir essa sonda, que é feita de um material muito resistente, né? Então é bom você saber o que provocou isso, né? E é bom você não, como a gente pode falar, não querer encontrar isso pela frente que destruiu essa sonda, né? E aí, quando eles pegam uns pedaços da sonda para analisar, né, a Torres e o Chakotay, eles percebem, né, que isso era de um míssil cardassiano, né, um míssil altamente sofisticado, uma espécie de míssil, né, que tinha uma programação altamente sofisticada, tá, que carregava matéria e antimatéria para destruir, entendeu, um depósito, entendeu, de munições, né, dos Maquis, né, no caso. E aí o que acontece? Esse míssil ele chega a penetrar, entendeu, as defesas dos Maquis, né? Só que ele não detona, ele tinha um detonador simples que acabou falhando, né? Então o que a Torres fez? Ela pegou toda a programação cardassiana desse míssil e trocou por uma programação que ela elaborou, tá? Uma programação altamente sofisticada que ela elaborou também, e ela usou isso como uma arma contra, né, um depósito de combustível cardassiano, a revelia do Chakotay. Ela não falou que ia usar isso, né? O Chakotay realmente, né, disse que ficou muito magoado com ela na época, né? E ela ficou com um sentimento de culpa enorme na cabeça. Mas aí o que acontece? Como é que esse míssil, como é que tão sofisticado foi parar no quadrante Delta? Porque ele também desapareceu nas Badlands, assim como a Voyager desapareceu e foi puxada pelo Guardião nas Badlands, né? Então ele acaba indo para o quadrante Delta, né? E aí a Voyager vai começar a caçar esse míssil, né, para desativar esse míssil, né, no caso, para ele não ser uma ameaça para ninguém no quadrante Delta, né? Eles acham o míssil, né, a Torres vai lá, né, ela começa a conversar com a própria programação dela, né, ela consegue desativar o míssil, beleza, tá tudo ok, só que depois o míssil se reativa, por quê? Porque na verdade o míssil, né, vamos dizer assim, a programação do míssil, né, analisou o que a Torre estava falando e concluiu que ela estava sendo coagida pelos cardassianos. E então o que o míssil fez? O míssil mentiu dizendo que tinha sido desativado, esperou a Torre ir embora e se reativou. E o míssil estava indo em rota de colisão contra um planeta com 2 milhões de pessoas que tinha uma tecnologia de armas pífia, entendeu? Eles não teriam como se defender, né, desse míssil, né, no caso, né? A Janeway entra em contato com o líder desse planeta, explica toda a situação. O líder do planeta, no primeiro momento, pensa que a Janeway está atacando eles, né? Porque a fama da Voyager, né, que os Kazons espalharam pelo quadrante Delta, tá mais suja do que puleiro de galinheiro, né, no caso, né? E a Janeway, não é assim, não. E ela ainda falou, eu poderia nem ter entrado em contato com você, né? E aí ela fala, né, para ele não para o líder do planeta não ativar as defesas, né, não soltar as defesas para cima da Voyager, não atacar a Voyager, não atacar o míssil, né, que ela vai tentar, né, desativar o míssil, né, e o cara disse que ia deixar as defesas de prontidão. O problema é que a Torres ela vai cada vez mais tentando, entendeu? Desativar esse míssil, mas ela não consegue. E esse míssil ele só vai cada tentativa que é feita para barrar a programação dele, né? Ele reage. E ele reage tipo assim, aumentando a velocidade em direção ao planeta, né? E a Torres ela vai ficando sem opções, né? Chega uma hora, inclusive, que a Torres consegue entrar no míssil, né? O míssil não aceita mais o teletransporte da Torres, ela tem que fazer um monte de paranauê lá na sala de transporte para poder se transportar para o míssil, né? E depois o míssil não dá acesso a nenhum comando dentro, né, da torre, porque é como se fosse uma nave esse míssil, tá? Que tem uma sala onde tem computadores, controles que você pode, né, mexer, né? E a Torres não conseguia fazer isso. E aí ela puxa daqui, puxa de lá, entendeu? Ou seja, a Torres ela estava lutando, entendeu? Você pode falar que isso é um episódio que está falando de um duelo entre homem, né, ou mulher, no caso da Torres, e máquina, né?
Mas não é bem isso, por quê? Porque quem fez aquela programação toda foi a Torres, né? A máquina só cumpre a programação a qual ela foi designada. E aí a Torres ela vai tentando de tudo quanto é jeito, a máquina reagindo contra ela, né? As duas ali meio que num diálogo, vamos dizer assim, né? Uma desafiando a outra, uma tentando anular a outra, né? Vai chegar uma hora que a máquina vai entender que a Torres, na verdade, não estava sendo coagida pelos cardassianos, que na verdade ela estava do lado dos cardassianos, aí a máquina desliga o suporte de vida e a Torres continua trabalhando lá, porque ela tem aquele sentimento de culpa na cabeça de que aquele míssil foi uma responsabilidade dela, coisa e tal, né? E aí a coisa vai chegar a um ponto, né, que o míssil está chegando no planeta, né? A Janeway vai iniciar a sequência de autodestruição da Voyager, vai evacuar a nave e vai tentar jogar a nave em cima do míssil para destruir o míssil antes que ele atinja o planeta e mate 2 milhões de pessoas, né? Mas aí o que acontece? Aos 48 minutos do segundo tempo, quando a torre já não tinha mais opção nenhuma, ela mexe na programação lá do míssil, né, no caso, né, que ela vai fazer uma espécie lá de jogo hipotético lá com o míssil para tentar convencer o míssil na base da argumentação, né, vamos dizer assim, né, e ela encontra um arquivo cardassiano antigo, ou seja, ela não apagou todos os arquivos, né, cardassianos que estavam lá dentro. Então o que ela fez? Ela botou aquele arquivo cardassiano para funcionar, o que trouxe o sistema operacional dos cardassianos de novo e entrou em conflito, né, com o sistema operacional que ela gerou. E aí nesse conflito de determinação de alvo do sistema cardassiano com um sistema desenvolvido por ela, com a programação desenvolvida por ela, o que aconteceu? Deu um tilt lá no computador, deu um bug lá no computador e ela teve acesso ao núcleo do míssil. E no núcleo do míssil ela tentou, né, destruir o núcleo do míssil com o phaser, né, mas ele estava cercado por escudos, ela tinha que ficar lá apertando o phaser lá, né, suporte de vida quase zero, ela quase perdendo os sentidos ali, né, até o escudo, vamos dizer assim, do núcleo desse míssil, né, zerar, entendeu? E aí o phaser atingiria e destruiria o míssil. Então, quer dizer, a Voyager em contagem regressiva de autodestruição, né, perseguindo o míssil, né, a torre lá quase morrendo sufocada, né, atirando lá no núcleo do míssil, né, e quando zerasse o negócio, entendeu, tinha que transportar ela correndo, entendeu, porque o míssil ia explodir, né. E foi tudo isso que aconteceu. E aí a Voyager cancelou a sequência de autodestruição, faltando 1 minuto para a autodestruição, né. Então, quer dizer, foi um episódio interessante, né? Foi um episódio bacana nesse sentido, né? Você vê todo aquele desafio, né, da Torres com a própria programação dela, né? Toda a guerra de argumentações da Torres com a programação dela, ela está tentando driblar as próprias regras de segurança que ela criou para aquela programação, né? E é interessante você ver, né, como ela ia, né, pensando nisso, né? E ela assumindo essa responsabilidade, né, ela na cabeça dela, ela com essa responsabilidade muito forte de deter aquele míssil a qualquer custo, né? Então o episódio ele tem os seus atrativos, ele tem os seus interesses, tá? Mas é mais uma história mesmo que está trabalhando a questão da da ação, né? E a ficção científica aí mesmo está na parte, né, da Torres brigar com a sua própria programação, entendeu? No final das contas, dela buscar brechas na própria programação que ela criou, né? Que era para ser uma baita de uma programação que deixava aquele míssil, entendeu? Praticamente invencível, vamos dizer assim. Ela teve que buscar recursos para tornar esse míssil, vamos dizer assim, passível de ser derrotado, né? Então é um episódio interessante nesse sentido, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial para vocês poderem ler, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, tá? Comentar, que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.